Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Cada dia, ó Deus, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, meu Pai. A palavra do Senhor diz: crescei e prossegui em conhecer ao Senhor. Deus, é tudo isso que nós queremos, ó Pai. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações. Repreendemos, ó Pai, todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor, todo sofisma na mente, pensamentos, ó Pai, de incredulidade, ó Deus, frieza no coração, seja rejeitado agora em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações sejam receptivos, ó Deus, pois nós cremos que a palavra do Senhor é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, Deus, poderosa para transformar as nossas vidas, e que tudo seja sempre feito aqui neste lugar, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá no Salmo 23. Salmo 23. Hoje é a terceira mensagem da série Preciso Conhecer Mais de Deus. Amém? O Salmo 23, todos nós conhecemos o Salmo 23. Amém? Mas você não precisa falar de cor, mas nós vamos falar o Salmo 23, todos nós juntos. Amém, meus irmãos? Vamos declarar o Salmo 23. Então vou contar de 1 até 3. No 3 você pode ler na sua versão mesmo, ou pode acompanhar aqui na versão do telão, né? E o Cleito pode colocar aí, já está aí, ó. Amém? Então vamos declarar, amém, meus irmãos? 1, 2, 3, tá? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar no vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, então eu quero recapitular um pouquinho com você aqui, né? Tem os nossos visitantes, tá hoje aí pela primeira vez, um pouquinho do que nós falamos aqui na semana passada. E quando nós olhamos para o Salmo 23, semana passada, queridos, ainda que nós não tenhamos lido o Salmo 23 na semana passada, mas hoje ele é a base da mensagem de hoje. Mas na semana passada nós aprendemos um pouco sobre o Deus El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, e também sobre Jeová Jireh, que é o Deus de toda provisão, é o Deus da provisão, amém? Então quando nós olhamos, meus irmãos, agora para o Salmo 23, nós vamos ver, meus irmãos, que o Salmo 23 é a revelação perfeita do Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e de Jeová Jireh, que é o Deus da toda provisão. Mas também, meus irmãos, é a revelação perfeita do relacionamento entre o pastor e suas ovelhas. Então o Salmo 23 ele é riquíssimo, meus irmãos. Ele manifesta o poder de Deus, a provisão de Deus e também esse cuidado, o relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Amém? E quando nós lemos, meus irmãos, o versículo 1, a Bíblia diz: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque quem conhece o Senhor tem a certeza de que Ele tem toda a provisão necessária. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Semana passada também nós lemos um pouquinho em Gênesis, vai lá comigo, Gênesis no capítulo 17, Gênesis 17, a partir do versículo 1, quando caminhamos um pouco também sobre a história de Abraão, da aliança que Deus fez com Abraão, e essa aliança que se estende também até hoje, sobre os filhos de Deus, na nova aliança em Cristo Jesus. Então vamos lá, Gênesis 17, versículo 1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão
de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Amém? Olha, meus irmãos, que algo assim tão extraordinário. Tanto Davi tendo essa experiência do Deus da provisão, do Deus Jeová Jiré, e da manifestação de Deus que o guardou, que o protegeu, enfim, o Deus que estava ali à frente das suas batalhas. Vamos aprender sobre isso aqui também na mensagem. Da mesma forma que Davi, segundo o coração de Deus. Amém? E Deus então se revelou a Davi, né, em tudo aquilo que tinha necessidade. Deus fez uma aliança com Davi, Davi fez uma aliança ali com o Senhor. Da mesma forma foi com Abraão, depois vindo a ser chamado de Abraão. Porque quando ele faz uma aliança com Deus, ou quando ele responde ao chamado, à aliança, porque foi Deus que o chamou, Deus que o comissionou, foi Deus que, né, o desafiou inclusive, para que ele saísse da sua terra e fosse para a terra que Deus lhe mostraria. Então seria um teste de fé, um teste de fidelidade. Deus prometeu: eu vou fazer uma aliança com você, e em função da aliança que eu fizer com você, e você aceitando essa aliança, eu vou te abençoar extraordinariamente. E Abraão respondeu sim a esse chamado de Deus. E quando Deus então faz essa aliança com Abraão, logo quando essa aliança é estabelecida, o nome de Abraão é mudado para Abraão. Ou seja, espiritualmente falando, Deus estava começando uma nova história na vida de Abraão. Porque quando uma aliança ela é firmada, quer dizer que um compromisso ele é estabelecido. Quando, meus irmãos, nós respondemos ao chamado, a aliança que Jesus nos chama na cruz do Calvário, dizendo sim à aliança, ao chamado, respondendo sim ao sangue, ao sacrifício de Jesus, o recebendo como nosso Senhor e nosso Salvador, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17, que agora aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então a história de Abraão agora estava no passado, porque agora era uma nova pessoa, um homem que estava vivendo agora uma nova aliança, uma aliança com o Senhor Deus. E em função desta aliança é que ele recebeu a promessa de Deus, que ele seria abençoado. E não somente ele seria abençoado, mas ele seria pai de multidões, pai de gerações, e todas as gerações de Abraão também seriam abençoadas através da aliança que ele fez com o Senhor há milhares de anos atrás. E o escritor aos Hebreus vai dizer que hoje, nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que o privilégio que nós temos, onde nós firmamos aliança com o Senhor, recebemos aquele Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Jesus, né, o Senhor da nossa vida. Nós vamos entender também, meus irmãos, que da mesma forma que Deus foi a provisão para Abraão, em tudo aquilo que ele precisava para a sua jornada, da mesma forma que Deus foi com Davi, em tudo que ele precisava ali na sua jornada, assim também, meus irmãos, Deus é com cada um dos seus filhos. Sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o Filho de Deus. E hoje eu e você também, meus irmãos, em Cristo Jesus, conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que diz que: mas a todos quanto o receberam, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então percebe, meus irmãos, que Deus, ele não muda. Deus, querido, ele tem prazer, como ele abençoou, mudou a história de Abraão, mudou a história de Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus, o Filho de Deus. Por isso agora, queridos, pela fé em Cristo Jesus, nós somos agora também chamados de filhos de Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão, que alcançou Davi, e agora aliançados em Jesus, nós temos também, meus irmãos, esse privilégio. Nós temos também essas promessas de Deus delegadas sobre a nossa vida, porque elas foram compradas pelo sangue de Jesus. Amém? E quando nós, meus irmãos, olhamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que todas as áreas da nossa vida, todas as necessidades, firmados em Cristo Jesus, todas elas sempre serão supridas. Abraão, ele tinha, qual que era a primeira necessidade de Abraão? Quando ele foi chamado para um desafio de fé com o Senhor, ele precisava de força, de coragem. Ele precisava que ele conhecesse o poder de Deus. E Deus se revelou para ele como Deus, Deus Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele responde ao chamado à aliança,
Deus fala com ele: então você vai me dar o seu filho, seu único filho, Isaque, e vai oferecer ele a mim em sacrifício. Você conhece a história, sim ou não? A Bíblia diz que Abraão, ele toma Isaque, ele, o seu filho, coloca a lenha sobre as costas de Isaque, eles caminham 3 dias, irmãos, 3 dias, até o alto de um monte. No alto daquele monte, quando Abraão estava prestes a imolar, a sacrificar Isaque, Deus fala para ele: Abraão, não precisa sacrificar o seu filho, porque eu já provi o cordeiro para o sacrifício. Abraão, ele olha ali, tem uma moitinha mexendo, e para surpresa dele, o que está atrás da moitinha? Um cordeiro. Ali a provisão. Então, Abraão precisou da sua necessidade suprida, como o Deus poderoso, ele precisava de força e encorajamento, como também de provisão, e Deus se manifestou como Deus da provisão. Durante 3 dias, a Bíblia diz, irmão, dele é o contexto, depois não dá para ler tudo aqui, tá bom? 3 dias, isso é profético, meus irmãos, porque a Bíblia diz também que Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira da paixão, mas no 3º dia, ele ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos. E ele está vivo e habita entre nós. Amém? Ou seja, que a aliança que Deus fez com o seu povo é uma aliança perfeita. Agora eu e você que precisamos entender, nós temos essa aliança com o Senhor. Nós temos correspondido a essa aliança como filho de Deus, em obediência à palavra de Deus. Entenda algo, meus irmãos. Deus, ele tem prazer em suprir cada uma das minhas e das suas necessidades. Em cada área da nossa vida, Deus, ele tem provisão necessária. Exemplo, se você precisar, por exemplo, do pastor, de um pastor que cuida de você, querido, um dos nomes atribuídos a Deus é Jeová Raá, que significa o bom pastor. O bom pastor. Ainda, meus irmãos, que eu como pastor, os pastores da igreja, venha um dia falhar com você, ou algum pastor tenha falhado com você no decorrer da sua caminhada, irmãos, entenda algo, seja aqui em Lagoinha Barreiro, ou seja em qualquer um outro ministério que de repente você tenha congregado, e alguém te decepcionou, um pastor te decepcionou, ei querido, nunca coloque a sua esperança no homem, porque somos pastores, somos falhos, assim como você é falho. Conselho que eu dou para você, se tiver algum ressentimento no seu coração com relação a algo que alguma liderança tenha feito com você no passado, querido, dá um jeito de resolver isso o mais rápido possível. Libere perdão logo, para que você esteja liberado a fluir nas bênçãos de Deus. Amém? Mas entenda algo, meu irmão, se você precisar de um bom pastor, com certeza Jesus, ele é o nosso Jeová Raá, o bom pastor. Ele é o bom pastor. E se você precisar de paz, ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Se você precisa de cura, ele é Jeová Rafá. Se você precisa de justiça, ele é Jeová Tsidkenu. Se você precisar da presença de Deus, ele é Jeová Samar, o Deus que sempre presente está. Se você precisar de vitória, ele é Jeová Nissi. Ele é o Deus que nos dá a vitória. Então preste atenção aqui, irmão. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz: o Senhor já tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por quê? Porque Jesus, querido, ele engloba, em Jesus está todas essas qualidades de Deus. Jesus, ele atestou, ou seja, ele confirmou a aliança abraânica. E naquela aliança diz que as futuras gerações de Abraão seriam abençoadas. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito de Deus, e que agora em Cristo Jesus já não se faz mais necessário nenhum animal ser sacrificado, porque Jesus agora ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Ou seja, então todos esses atributos de Deus se encontram na pessoa de Jesus, porque Jesus ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus, enquanto estava aqui na terra, meus irmãos, ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, o Deus que se fez homem para morrer no meu e no seu lugar. Mas Jesus, querido, ele não se parece com Deus. Jesus, ele é Deus, ele é Deus. Então todos esses atributos, meus irmãos, nós encontramos em Jesus. E uma vez que Jesus ele habita em nós, somos morada de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, todos esses atributos de Deus estão disponíveis para mim e para você, para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que tem uma aliança com o Senhor Jesus, para aquele que entende que Jesus ele é o Cordeiro perfeito de Deus, ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. O Deus que curou no passado continua curando hoje e vai curar no futuro. O Deus que deu vitória para o seu povo no passado, dá vitória hoje e dará vitória no futuro. O Deus que manifestou o poder no passado, manifesta o poder hoje e manifesta no futuro. O Deus que manifestou com provisão no passado,
manifesta também hoje com provisão e manifestará no futuro, porque Ele conhece cada uma das suas e das minhas necessidades. Amém? Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Jesus, que é a perfeição da glória de Deus. Quando voltamos no Salmo 23, Davi, que ele tendo essa experiência ali com o bom pastor, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me a águas de descanso. Olha que bênção. Davi, ele tinha uma aliança com o Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor, ele conhecia, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Ali havia inimigos à espreita, urso, leão, enfim, mas ele estava ali cumprindo o chamado do seu pai, a ordem do seu pai, está no pasto cuidando das ovelhas. E ali, meus irmãos, em meio a um contexto de tanta hostilidade, um contexto assim de solitude. Solitude, irmão, não tem nada a ver com solidão. Solidão é aquela pessoa que se isola, deprimida, não quer saber de relacionamento, comunhão com ninguém. A solitude é totalmente diferente. A solitude é aquele tempo que você separa para você e Deus estar ali. E Davi estava ali naquele tempo de solitude, compondo, né, os salmos de Davi, não é? E meditando no Senhor, mas com os dois olhão ligados também. Viesse o urso, viesse o leão, ele estava pronto para defender as suas ovelhas. E ele tinha essa convicção de que mesmo naquele contexto de hostilidade, ele, sendo pastor, mas ao mesmo tempo tendo a compreensão de que ele era também ovelha do rebanho do Senhor, ele disse: olha, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi ali, meus irmãos, na figura do pastor, ele é a representação de Jesus, que é o nosso bom pastor. E o bom pastor, meus irmãos, ele nos faz também repousar em pastos verdejantes, em águas de descanso. Por quê? O que é a água de descanso? A água de descanso, que ele nos remete à paz. Sim ou não? A paz. Lugar de descanso. Alguém que está atribulado consegue descansar? Não. A pessoa pode até deitar em uma rede, pode até fazer uma viagem num lugar muito bacana, mas se ela não tiver Jesus, o sumo pastor, o Deus da paz, o príncipe da paz, ela pode estar no melhor lugar deste mundo, mas ela vai estar com a sua alma atribulada, não vai ter paz para dormir, ela não vai ter, querido, a paz de Deus. Por quê? A Bíblia diz, querido, que Jesus, ele é o nosso príncipe da paz. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27 diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Tem alguma coisa, querido, te tirando a paz ou te causando medo? Jesus, querido, ele prometeu, ele está deixando, ele já deixou para mim e para você a paz que excede a todo entendimento. A paz, querido, que o mundo não pode dar, Jesus, ele tem para mim e para você. Os filhos de Deus, eles não andam atemorizados e nem temem as más notícias, porque eles sabem, o príncipe da paz na sua vida é que guarda, protege, livra do mal, provê todas as necessidades, está sempre presente em todas as áreas, em todo cuidado. Você tem alguma coisa que ele tirando a sua paz, isso não vem de Deus. Deus não é Deus de guerra, Ele é Deus de paz. A guerra de Deus, querido, de uma forma assim simplícita, que na verdade é a minha e a sua guerra, é lutarmos para que possamos, em nome de Jesus, venhamos vencer as tentações que faz guerra contra nós a todo tempo, tentando nos tirar da presença de Deus. Sabia, meu irmão, que você não precisa nem lutar contra o pecado? Tem gente que fica lutando contra o pecado, tem gente que fica brigando contra o pecado. Ei, irmão, a Bíblia só ensina: Senhor, nos livra das tentações. É a oração do Pai Nosso. Então eu e você precisamos lutar contra as tentações, ou seja, fugir da aparência do mal. E quando nós fugimos da aparência do mal, meus irmãos, o Senhor, ele nos dá força, porque o que vai trazer guerra no coração das pessoas, o que vai trazer tribulação, é o pecado. Aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela nunca tem paz, ela nunca tem descanso. Aquela pessoa que vive uma vida torta, uma vida errada, ela sempre vai procurar se esconder. Ela não é transparente, ela não é clara na sua linguagem, no seu falar, é sempre o meio termo, nunca é sim, sim, nem não, não. Ela esconde, porque existe dentro dela um conflito. E se a pessoa tem um Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar sempre falando: olha, está errado, você precisa de conserto, você precisa se arrepender. E se a pessoa dá vazão a isso, querido, aí ela se torna o escravo do pecado. E uma vez se tornou escravo do pecado, aí já está nas mãos de Satanás. Por isso que o Filho de Deus, querido, o pecado na minha e na sua vida, ele não deve passar de um acidente de percurso. Um acidente de percurso, simplesmente. Se de repente, querido, você não conseguiu vencer a tentação do pecado e o pecado conseguiu se materializar na prática, então, meu irmão, eu e você precisamos urgentemente correr para os pés de Jesus e dizer: Jesus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, me perdoa. E aí aquela angústia no coração, aquela tribulação, ela vai embora na hora, porque o príncipe da paz, ele reina. O príncipe da paz, ele faz morada
Ele disse, olha, deixe-vos da paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e nem tenha medo. Versículo 3 e 4, o salmista diz, olha, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Naquele tempo, querido, nos pastos da Palestina, era a região onde Davi, ele pastoreava as ovelhas. Ali é um lugar de serra, de montanhas, e tinha muitos caminhos que eram realmente abismos, e que às vezes o pastor, para passar por um lugar de pastagem mais verde, às vezes um pasto, ele já estava ali, já no seu limite, ou já acabando ali a comida, enfim, ele muitas vezes tinha que passar com as ovelhas para um outro pasto, procurar um outro lugar de pastagem, e era normal, era natural, que o pastor, ele muitas vezes tinha que conduzir a ovelha em lugares perigosíssimos, em abismos. Então Davi, meus irmãos, tendo essa experiência com o Senhor, ele disse, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então interessante, meus irmãos, que na pegada do pastor, as ovelhas caminhavam. Ovelha, não sei se você sabe, ela tem uma visão muito deficiente. Ela enxerga no máximo 10 metros a sua distância. Então a ovelha, ela caminhava nos passos e no cheiro do pastor. Então o pastor sempre ia manter no máximo essa distância do rebanho. Nunca mais do que isso. Porque senão uma ovelha poderia cair naquele abismo. Então o pastor, conhecendo bem as suas ovelhas, ele caminhava em no máximo 10 metros de distância. Porque quando estivesse passando por aquele abismo, e lá embaixo, aquele vale, e que se cai lá, é morte na certa. Então o pastor sempre mantinha uma distância de segurança, porque as ovelhas precisavam ter essa segurança. O nosso pastor está à nossa frente, o nosso pastor está conosco, e porque o nosso pastor está conosco, nós não precisamos temer mal nenhum. Ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. É o cuidado do pastor com as suas ovelhas. Mesmo que o lugar fosse um lugar perigosíssimo, mesmo que o lugar fosse um lugar distante, mesmo que o lugar fosse realmente esse lugar do vale da sombra e da morte, elas tinham essa confiança. O pastor sempre estava junto delas. Jesus, querido, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, antes dele ser assunto aos céus, os seus discípulos, eu imagino que eles estavam ali com o coração meio que aflito, e só que Jesus vem e traz uma palavra de consolo, conforto e de encorajamento ao coração deles, dizendo, olha, não preciso ficar preocupado, eu preciso subir para o meu Pai, porque quando eu for para o meu Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele estará com vocês por todos os dias. Na presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós temos a presença de Jesus, do Pai e do Filho. Então Jesus disse para os seus discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, através do Espírito Santo, meus irmãos, nós temos Jesus em nós. Nós temos a presença da Trindade em nós. E uma vez nós temos a presença da Trindade em nós, o Deus que sempre presente está, Ele sempre será também a nossa segurança. Então não precisamos temer mal nenhum. Para que temer mal algum, se a presença do Senhor está conosco? Versículo 5, ele diz, olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quem que eram os adversários de Davi ali no pasto? Urso, leões, os inimigos que ficavam à espreita para devorar as ovelhas. Vai comigo lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Davi, meus irmãos, ele foi forjado, treinado pelo Senhor ali no pasto, porque chegaria um determinado momento que Davi seria provado num nível maior ainda. Então o desafio que Davi teve ali no pasto foi com o urso e com o leão, amém? E Davi, meus irmãos, ele relatou essas experiências que ele teve lá no pasto para Saul, o primeiro rei de Israel. E quando nós lemos, querido, 1 Samuel capítulo 17, agora ali no desafio de Golias, que muito possivelmente você conhece bem também, e aqui tem alguns princípios para que nós possamos aplicar na nossa vida. 1 Samuel capítulo 17, verso 34, olha aí. 1 Samuel 17, versículo 34 ao 37. Vou sintetizar aqui
a história de Davi e Golias, amém, meus irmãos? Depois você lê na sua casa toda ela direitinho. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi, meus irmãos, foi esse homem que tinha tanta experiência com o Senhor, tinha tanta intimidade. Ele tinha, querido, o conhecimento de Deus, tinha relacionamento com o Senhor. Apesar de que Davi ainda não tinha um nível de revelação que hoje eu e você temos disponível. Amém? Mas ele, meus irmãos, esse menino, ali 16, 17 anos, né, uma coragem sobrenatural, algo que só é possível vindo de Deus, uma experiência tremenda com o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós vamos aprender aqui alguns pontos tão interessantes para a nossa vida. No versículo 35 ele está dizendo, olha, o texto diz: eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o matei. Ou seja, meus irmãos, aqui nós aprendemos, meus irmãos, exatamente a importância de se conhecer a Deus. Por quê? Porque aquele que conhece a Deus, ele tem coragem e tem ousadia. Mas aquele que não conhece a Deus, ele é covarde, ele é medroso. E quando, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreve, ele diz: olha, o Senhor, ele nos deu o espírito de ousadia, de coragem e de intrepidez. 1 Pedro vai dizer que hoje nós nos tornamos também em Cristo Jesus uma nação santa, uma nação de sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, uma vez que nós nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nos revestiu também com este poder. E Ele nos diz que nos dá poder e autoridade. Pronto, e acabou. Então, meus irmãos, quem conhece a Deus, ele tem coragem, ele tem ousadia, ele não é medroso. Pelo contrário, quem conhece a Deus, querido, aprendemos, meus irmãos, que Davi, quando ele tinha que enfrentar ali Golias, ele não correu de Golias, pelo contrário, ele correu contra Golias. Ele não correu com medo como os outros soldados de Israel, preparados para a guerra, com armadura, faziam parte do exército de Saul. Até hoje, inclusive, meus irmãos, o exército de Israel, se não for o mais bem preparado, é um dos mais bem preparados do mundo. Lá até as mulheres têm que pegar na arma. É um dos exércitos mais bem preparados do mundo. Então, meu irmão, em toda a história, o exército de Israel sempre foi o exército mais bem preparado do mundo. Mas ali estavam milhares de soldados de Israel, inclusive os irmãos de Davi, que eram soldados do exército de Saul. E todos tremendo na base, com medo daquele gigante. Mas o texto bíblico está dizendo, meus irmãos, que quando o gigante estava ali diante de Davi, ele não correu nem ficou amedrontado. Pelo contrário, ele correu de encontro àquele gigante. Ou seja, ele correu de encontro àquele desafio que estava ali desafiando o povo de Deus. Então, meus irmãos, aquele que conhece a Deus, aprendemos aqui esse segundo princípio: aquele que conhece a Deus, ele não corre dos desafios, pelo contrário, ele corre de encontro aos desafios. Querido, a minha vida e a sua vida, ela vai sempre ser marcada pelos desafios. Desafio, irmão. Todo dia nós temos desafios a serem vencidos. Todos os dias, querido, Satanás, ele está se levantando com muita fúria contra a minha vida, contra a sua vida, contra a minha família, contra a sua família. Enfim, meus irmãos, Satanás, ele é o nosso adversário, diz a palavra de Deus. E ele faz de tudo para que os filhos de Deus não vivam as bênçãos de Deus. Então, todos os dias nós temos desafios a serem vencidos. E quando nós temos desafios a serem vencidos, meus irmãos, nós só temos um caminho, só temos uma escolha. A escolha acertada que nós devemos ter é correr e enfrentar os desafios. Não tem opção para o Filho de Deus retroceder, não, irmão. Deus nos deu coragem, ousadia. O Filho de Deus, ele não fica procrastinando as coisas, não. Ele não empurra a poeira para debaixo do tapete e fica fingindo que está tudo bem, não. Não, pelo contrário. Se tem alguma coisa para resolver com alguém, vai lá e resolve logo. Tem alguma mágoa no seu coração com alguém? Vai lá e resolva logo. Isso vai te impedir de viver as bênçãos de Deus, se você ficar tentando dar um jeitinho nas coisas. Tem alguma coisa na sua vida, meu irmão, que você sabe que isso está em desacordo com a vontade de Deus? Querido,
Resolva isso logo. Peça perdão logo. Para que carregar um fardo de pecado, uma falta de paz, se Jesus, meus irmãos, Ele já nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações e ansiedades. Se 1 João 9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para que viver uma vida de erro, se nós podemos viver uma vida acertada na presença de Deus e viver aquela vida leve, tranquila, suave, querido? Mesmo que tenha guerra, nós vamos viver paz no meio da guerra. Mesmo que venhamos passar por um momento de provação, assim como, Jaqueline compartilhou aqui do seu testemunho, irmão, é no momento da provação, é a oportunidade excelente para que a glória de Deus, para que o milagre de Deus se manifeste na vida dos seus filhos. Mas o que você tem feito em meio à prova? Muitas vezes, meus irmãos, em meio à prova nós retrocedemos. Muitas vezes em meio à prova, aquele espírito de medo abate o nosso coração. Mas entenda algo, meus irmãos, Deus nos deu ousadia, coragem, intrepidez, força, o poder, querido, que criou os céus e a terra, habita na igreja, através da unção do Espírito Santo. Então, meu irmão, não corra dos desafios, resolva-os, vá de encontro, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com você, meu irmão. Mas quem conhece a Deus, que tem essa realidade, mas quem não conhece, que Ele vive uma vida de tanto sofrimento. E quando Davi estava ali conversando com Saul, ele disse: olha, ei, Saul, não precisa você se preocupar, eu já fui desafiado lá no pasto, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Quando vinha um urso e um leão, eu agarrava eles pela barba até matá-los, ou seja, até resolver o problema. O problema era o urso e o leão. E agora Davi está dizendo aqui, olha, eu agarrava-os pela barba até matá-los. Ou seja, quem conhece a Deus não desiste enquanto a vitória não for completa. Vou dizer de novo, aquele que conhece a Deus, ele não desiste enquanto a vitória não for completa. Enquanto a vitória não for completa. A obra de Jesus na cruz, que ele não foi uma obra pela metade. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia de Jesus. O Filho de Deus, ele não faz nada pela metade. O Filho de Deus, que tem convicção do seu chamado, convicção da sua missão, ele resolve o que tem que ser resolvido, pronto, e acabou. Você sabe, irmão, não deixe pela metade aquilo que tem que ser resolvido hoje. Não deixe para amanhã melhor o que você precisa resolver hoje. Ore ao Senhor, meu irmão. Peça discernimento de Deus. Tenha coragem, tenha ousadia. Enquanto você não perceber que aquele inimigo está totalmente derrotado, não dê descanso ao Senhor. Fala: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Deus falou isso para Josafá lá em 2 Crônicas capítulo 20. Nessa batalha, Josafá, você não precisa pelejar. Apenas tome posição, fique parado e você vai ver o livramento que eu vou te dar. O que Deus tem que fazer, irmão, certamente Ele vai fazer. Mas aquilo que eu e você temos que fazer, é nós que temos que fazer, gente. Amém? Então, meu irmão, tenha convicção. Enquanto a vitória não for completa, não cruze os braços. Pelo contrário, vai para cima, irmão. Vai para cima. Amém? Vai para cima e pronto. Versículo 36 está dizendo aqui, olha, o urso e o leão, ele venceu o urso e o leão lá no pasto. Mas sabe o que me chama a atenção aqui de Davi, meu irmão? Davi é aquele crente, é aquele tipo de crente, que ele vive experiências com Deus em todo tempo, em todo momento. E ele sabe que o mesmo Deus que lhe deu vitória lá no passado, vai dar vitória também agora no presente, e vai dar vitória também no futuro, se necessário for. Ele diz: lá no passado eu matei urso, eu matei leão, e vai ser da mesma forma com esse incircunciso, porque o mesmo Deus que me deu vitória lá no pasto, vai me dar vitória agora também. Você sabe qual é o problema de muito crente? Ele viveu vitórias no passado, mas vieram lutas, tribulações, adversidades, e por algum momento da sua vida, ele deixou com que a fé se esfriasse. Ao invés de cultivar o espírito da fé, e viver aquela vida de devoção, de glória a Deus, de crescer mais na graça, no conhecimento, na palavra, na intimidade, para ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder a cada dia, ele se esmorece na fé, e aí começa a se esquecer das vitórias que Deus lhe deu no passado. Só, meus irmãos, que a nossa vida, ela é marcada por desafios, e querendo ou não, eu e você vamos enfrentar desafios todos os dias da minha vida, da sua vida. A diferença é como está a sua comunhão com Deus hoje. Se você estiver com a sua comunhão firmada no Senhor hoje, com convicção de que Deus é com você, irmão, o desafio que vier, o inferno que se levantar, irmão, você vai dizer: ei, Satanás, eu te venci lá no passado porque Deus era comigo. E Deus não me abandonou. Ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, Deus continua comigo. E porque eu te venci lá no passado, na autoridade do nome de Jesus, porque Deus me deu vitória, eu terei vitória agora também, porque eu continuo servindo o mesmo Deus. A minha fé está cada dia mais fortalecida no Senhor. E em nome de Jesus, eu matei urso, matei leão no passado. Agora esse Golias aí, já está vencido também. Já está vencido também.
Amém. Por quê, meu irmão? Aquele que conhece a Deus sabe que o mesmo Deus que deu vitória no passado dá agora também. E Davi diz, olha, sabe por que eu vou enfrentar esse gigante aí? Primeiro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Primeiro, eu sei o Deus que cuida de mim. Cuidou de mim lá no passado, cuida agora também. Me deu vitória lá no passado, dá agora também. Deus me abençoou lá no passado, Deus me honrou lá no passado, agora é minha vez de honrar a Deus. Davi estava diante de uma oportunidade dele honrar a Deus. Irmão, sabia que a nossa fé honra a Deus, mas a incredulidade do crente também é uma vergonha para Deus? O crente que tem fé em Deus, a sua fé glorifica o nome do Senhor. E Davi estava tendo aqui uma oportunidade de engrandecer o nome de Deus. Davi disse para Saul, Davi disse para Golias, disse para Saul, eu vou enfrentar esse gigante, porque eu sei quem eu sou, em quem eu tenho crido, o meu bom pastor que cuida de mim. E depois, porque ele está afrontando, não é qualquer Deus. Ele não está afrontando qualquer um, não. Ele não está afrontando, Saul, não é você não. Você é mortal, você é pecador. Mas ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ou seja, ele está afrontando o nome do meu Deus. E ninguém afronta o nome do meu Deus. Sabe por quê, meu irmão, que Davi pôde falar isso com toda a convicção? Porque ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, e ele sabia que o Deus dele não estava morto, pelo contrário, era um Deus que estava vivo, e continua vivo até hoje, e continuará vivo pelos séculos dos séculos, meus irmãos. Jesus, ele morreu naquela sexta-feira, ressuscitou no domingo de Páscoa, e a Bíblia diz, querido, que ele está sentado num trono de glória, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. O nosso Deus não está morto, e nem pendurado em um madeiro, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai, e está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então entenda isso, meu irmão, a minha fé, a sua fé, exalta o nome do Senhor. Tem afronta, tem guerra, tem tribulação, ei, querido, no nome de Jesus Cristo, o Deus que reina para todos sempre, é aquele que vai à nossa frente. Ele não está morto, como alguns ainda usam ele lá pendurado em uma cruz, aquela imagem de Jesus que não tem nada a ver, querido. A cruz está vazia para a glória de Deus Pai. A cruz está vazia. Você não entendeu, irmão? A cruz está vazia, porque aquela cruz não pôde segurar Jesus ali. Não pôde segurar o meu e o seu Jesus. Verso 37 está dizendo, olha, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele também vai me livrar da garra desse filisteu. Ou seja, quem conhece a Deus, ele sabe que no mundo ele vai ter tribulações, ele vai ter aflições, mas a Bíblia está dizendo, Deus usou Saul para dizer, então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja. Davi, querido, ele não precisava dessa palavra de Saul, porque ele já tinha uma convicção de quem ele era em Deus. Não foi porque Saul falou com Davi, então vai-te, porque o Senhor é contigo, que ele foi, não. Ele já tinha ido antes. No coração dele, ele já tinha ido antes. Querido, louvado seja Deus quando nós somos comissionados por um pastor, por um líder que te envia para liderar uma célula. É Deus confiando em você através de um homem. Mas entenda algo, querido, que antes do homem te chamar, foi Deus que te chamou. Vou dizer de novo, antes do homem te chamar, foi Deus que te chamou. E se você entende que foi Deus que te chamou, querido, você vai. Vou dizer de novo, se você entende que foi Deus que te chamou, você vai. E pronto, acabou, querido. É preciso sim ter a bênção, não é? Ter uma direção, nós devemos orar, abençoamos aos outros. Quando Moisés estava com as mãos estendidas, o povo vencia. Quando baixava as mãos, o povo perdia. Então, precisamos sim orar e abençoar uns aos outros e enviá-los debaixo da unção do Espírito Santo. Mas nunca, querido, pense isso, olha, porque ninguém nunca me convidou para fazer a obra de Deus. Ei, meu irmão, João 15,16, ou Mateus 15,16, pode me auxiliar se vocês quiserem. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, foi eu que escolhi a vós outros e vos designeis, para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. João ou é Mateus? João, amém? Então entendem que ele primeiramente foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. Mateus, o Salmo ainda 23, versículo 5, diz, olha, prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ou seja, querido, quando Davi estava ali, meus irmãos, ele tinha essa certeza que a mesa já tinha sido preparada pelo pastor. A mesa, prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Bom pastor já preparava uma mesa. Bom pastor, querido, ele tinha o cuidado ali de limpar o pasto, baixar aquela relva mais alta, onde ursos poderiam esconder, leões poderiam esconder. Ele limpava o pasto, para que a ovelha pudesse pastar mais tranquilamente. O que não quer dizer que os inimigos não estavam lá. Os inimigos estavam lá, mas a mesa, o pastor já tinha preparado, para que as ovelhas pudessem pastar tranquilamente. Quando ele limpava, meus irmãos, o pasto, os inimigos tinham que ficar longe. Tinham que ficar longe. Por isso a Bíblia vai dizer no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra
de todo mal. E ele conclui dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Davi já era idoso quando ele escreve o Salmo 23. Sofreu tanto, querido, mas ele tinha essa convicção. Eu habitarei na casa do Senhor para todo. Pergunta que não quer calar: se Jesus voltar hoje, você vai habitar com ele para todo sempre na glória celestial? Sinceramente, vai responder pro seu coração isso, porque essa é a pergunta crucial e mais importante da minha vida e da sua vida, irmão. Como termina que se conta. O meu futuro está nas mãos de Deus. Meu filho, para de ficar jogando a responsabilidade só para Deus. Não, filho. Deus deu a mim e a você a oportunidade de escolher. Coloque diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Escolhe o caminho da bênção e você vai ser bem sucedido. Escolher o caminho da maldição. Deus é Deus de amor, mas também é Deus de... Quem conhece a Deus anda em linha com a sua palavra e vive uma vida abençoada. Davi, meus irmãos, ele não tinha a revelação disponível que hoje eu e você temos. Ele diz: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi não tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele como eu e você temos. Davi, ele nunca ouviu falar a expressão como Jesus disse: olha, aquele que crê em mim, né? Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Davi não viveu com Jesus. Ele não sabia disso. Ele não sabia que um dia Jesus falaria para os seus discípulos: olha, não precisa tribular o coração de vocês não. Eu vou subir e preparar morada para vocês lá no céu, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Davi nunca viu Jesus falar sobre isso, que ele viveu naturalmente, obviamente, num contexto totalmente longe, mas pela unção do Espírito Santo de Deus, ele diz: eu habitarei na casa do Senhor para todo. Então preste atenção, irmão. Se um homem que viveu há mais de 2000 anos antes de Jesus, e Jesus veio da linhagem dele, ele já tinha essa revelação, e ele valorizou tanto a presença de Deus na sua vida, a comunhão com o Senhor, ele tinha tanta certeza dessa convicção, querido, eu e você hoje, toda a humanidade que hoje existe, somos indesculpáveis diante do Senhor. Isso quer dizer que só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno. Só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno. Porque nós temos o Espírito Santo, irmão, que está convencendo aí, olha, o mundo do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Hoje, para a glória de Jesus, para você ter ideia, se nós pudéssemos fazer um buraco aqui hoje, aqui ó, nesse lugar aqui, nós chegaríamos lá em Tóquio, lá no Japão, 24 horas de fuso horário. Lá tem uma lagoinha pregando a palavra de Deus. Então, glória a Deus, irmão, de verdade mesmo. Fica de pé no seu lugar, porque o Evangelho será pregado a toda a criatura. Já está sendo pregado a toda a criatura. Os irmãos vão estar no louvor, vão estar aqui, vamos adorar o Senhor com a canção. Querido, você conhece a Deus? Você tem tido intimidade com o Senhor? Estamos aqui aprendendo, meus irmãos, nessa semana sobre a importante conhecermos mais de Deus. E tantas bênçãos, lições o Senhor já nos ministrou nos 2 últimos domingos e hoje. Mas nunca se esqueça, irmão, nossa vida é sempre marcada pelas escolhas que nós fazemos. E Jesus, meus irmãos, Ele entregou a sua própria vida por nós, para que pudéssemos conhecer mais a Ele e do seu amor. E Jesus, então, querido, Ele se entrega, Ele paga um alto preço que ninguém poderia pagar. E sabe a única coisa que Ele pede para mim e para você? Sabe a única coisa que Ele pede para todo ser humano? Porque todo ser humano é amado de Deus. A única coisa que Ele pede é: filho meu, dá-me o seu coração. Filho meu, dá-me o seu coração. Mas esse pedido de Deus, ele é tão profundo, porque dá o coração, fala de entregar a vida para Deus. Fala de entregar a vida. Essa canção vai estar sendo ministrada, querido, e você vai refletir como está a sua vida. Quem sabe você está aqui nesta manhã, você precisa fazer um concerto com o Senhor, entregar a sua vida a Ele, sair daqui com a sua vida transformada. Assim como Abrão teve a sua vida transformada quando ele aceitou a aliança com Deus, não é? E não somente ele foi abençoado, mas toda a sua geração. Ei, querido, a bênção que Deus tem para você, ó, não é para alcançar só você, é para alcançar também a sua descendência, querido. Então vale a pena ter aliança com Jesus. Amém? Vamos adorá-lo com alegria.